Bom dia, vereadores. Hoje, especialmente, eu venho aqui tratar de um assunto que chama violência contra a mulher. Nenhuma surpresa para os senhores, tenho certeza que este é um tema que eu trato frequentemente. Mas hoje é dia 7 de agosto, o dia que nós celebramos o dia 7 de agosto, dia da Lei Maria da Penha. Em novembro de 2004, há pouco mais de uma década, chegava ao Congresso Nacional, por intermédio da Secretaria Especial de Política para Mulheres, que já não existe mais, um projeto de lei de enfrentamento à violência conjugal, doméstica e familiar contra mulheres, que foi, na época, bastante ambicioso na avaliação. Fruto de mais de 3 décadas de lutas dos movimentos feministas no país, e mais especificamente dos esforços de um consórcio de organizações feministas em articulação com a Secretaria de Política para Mulheres, o projeto respondia às recomendações tanto da Plataforma Política Feminista de 2002, quanto da Convenção CEDAW, Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Senhores, muito especialmente, eu fico preocupada com a questão da violência contra a mulher, porque, mesmo com a lei comemorando 12 anos, nós temos assistido frequentemente no noticiário mulheres que são mortas com violência, muito especialmente com desrespeito a todas as cidadãs mulheres do país. Uma parte. Feminicídio é a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. Olha, vejam, eu trouxe alguns aqui, mas os senhores liguem a televisão e os senhores vão ver lá manchetes. Marido mata a esposa grávida de 3 meses e tenta fugir. Aconteceu ontem. Policial estuprador matou uma moça e tem uma série de denúncias aqui em Curitiba contra ele de estupro. Além de matá-la, estuprá-la, etc., ele estuprou outras tantas. Aqui em Curitiba, um policial militar está preso. Mais 4 mulheres prestam queixa contra este policial ontem. Perde-se a conta de quantas mulheres esse homem estuprou já. Ontem, em São Paulo, ex-relacionamento de uma moça, ao se abraçar na despedida do relacionamento, porque ela findou o relacionamento, recebe 13 facadas do ex-companheiro. E assim vai. Nós temos tido esse tipo de notícia regular. E eu tenho 2 observações a fazer. Uma, a questão de feminicídio. Me dá a impressão que as pessoas não sabem o que é feminicídio. Então, vamos lá. Quando uma mulher é atropelada no trânsito, vereadora, isso não é feminicídio. Quando uma mulher leva um tiro num problema de rua, etc., etc., isso não é feminicídio. Tem que ficar bem claro o que é feminicídio. Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. São crimes que ocorrem geralmente na intimidade dos relacionamentos e, com frequência, caracterizam-se por formas extremas de violência e barbárie. Senhores, eu sou uma militante da causa da mulher, os senhores bem sabem. Muito me entristece hoje olhar essa mídia, que muitas vezes é escandalosa, porque imaginem a família, senhores, das vítimas, quando essas vítimas são filmadas e expostas na televisão. Pensem num pai, numa mãe assistindo a sua filha ser espancada. Isso é uma barbaridade, é um desrespeito. Então, o crime, senhores, não está sendo cometido só pelo agressor. Está sendo cometido também pela mídia, que destrói as famílias quando apresenta um quadro grosseiro e absurdo, como tem acontecido. E o comentário que eu não posso deixar de fazer em relação a esses crimes também, é que não pensem, senhores, que os agressores são monstros. Não. São homens comuns. São homens comuns, vítimas de uma sociedade machista, patriarcal, cuja cultura ainda é de posse sobre o corpo de suas companheiras.
Senhores, fica aqui a pergunta e a lembrança e a memória da grandeza da Lei Maria da Penha, que sim, fez o diferencial. Precisamos nós todos agora fazer a nossa parte. Muito obrigada. Vereadora, eu ia pedir uma parte. Pois não? Parte. Quem pediu primeiro? Vamos lá. O vereador pediu primeiro. Vereadora, já lhe passo a palavra. Vereador Osias, por favor. Obrigado, vereadora Maria Letícia. E, mais uma vez, parabenizá-la por esse tema. E é o que a senhora disse, nós ligamos a televisão e já de antemão aparece o quadro de violência contra mulheres. E eu penso que esse momento, o combate, e muitas vezes nós, homens, deixamos o combate só para a mulher, contra esta situação. E nós, homens, também temos que fazer a nossa parte, como defensores da mulher, porque muitos são pais, têm filhas, que amanhã poderão ser violentadas, agredidas e assassinadas. Só para comentar uma matéria do G1 que saiu em 7/3/2018, por Clara Valasco, Gabriela César e Tiago. Dizem que 12 mulheres são assassinadas todos os dias, em média no Brasil. Isso é extremamente alto. É um índice que é inadmissível. E precisamos juntos valorizar a mulher, que é esta parte que nos cabe, homens, valorizar, olhar para a mulher com outro olhar. E não é uma briga, eu sou um pouco radical em relação a feminismo e machismo, porque não é uma briga entre homens e mulheres. Nós precisamos unir as nossas forças para que possamos juntos combater essa violência que tem crescido em nosso país. E o que me deixa chocado um pouco, e muito, aliás, me deixa muito chocado, é ver que a mulher luta pelos seus direitos, e nós homens estamos, parece que, inertes, e cada dia mais aumenta a violência contra a mulher. Quero parabenizar por essa luta, a senhora que defende com muita propriedade, com força e caráter. Sou um admirador da sua luta, por ser feminista, por trazer esse tema e lutar. Então, conte com o meu apoio, o que eu puder fazer para ajudar as mulheres a combater isso, eu também quero participar. Em relação à mídia, também quero participar com a senhora. Nós temos acompanhado, e é chocante ver, eu acompanhei o caso daquela advogada lá em Guarapuava, e é chocante ver as imagens. Imagine para nós que não somos da família, imagine para o pai e para a mãe. Temos então que sim participar mais efetivamente dessa luta e combater esse crime com veemência. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Vereadora Josete. Obrigada, vereadora, pela parte, parabenizá-la pela fala. Eu acredito que nós, enquanto mulheres que ocupamos um espaço que é um espaço privilegiado, onde nós podemos fazer o debate das políticas públicas, né? Nós temos que nos envolver com esse tema do feminicídio, né? E eu acredito que nós precisamos, né, fazer com que nós tenhamos mecanismos no sentido de cumprir o que a legislação já aponta, né? Então, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a lei que estabeleceu toda a descrição em relação ao feminicídio, né? Mas nós precisamos de mecanismos para que essas leis possam se efetivar. A senhora e as demais vereadoras, né, nós estivemos junto ao prefeito Rafael Greca no primeiro semestre, pedindo, solicitando para que seja implantada ou retomada, né? A gente sabe que há uma negativa em relação à Secretaria das Mulheres, mas que minimamente nós tenhamos uma assessoria estruturada para organizar e articular todo o trabalho, né, de acompanhamento à situação das mulheres, as mulheres em situação de violência, porque hoje nós temos equipamentos importantes,
Mas se nós não tivermos uma política e uma articulação, esses equipamentos por si só, né, eles não dão conta de garantir uma política efetiva, articulada, de que essas mulheres possam ser atendidas e ter todo o desdobramento desse atendimento em termos de assessoria jurídica, de tratamento de saúde, que muitas vezes é necessário, né? A questão da assistência social. Então, eu acho que é importante esse momento para que a gente faça um apelo aqui a todos os demais vereadores. Então, como bem disse o vereador Uzias, esse não é um problema das mulheres, esse é um problema da sociedade. Então, homens e mulheres precisam estar juntos nessa luta, né? E quando nós trazemos a pauta do feminismo, acho que a gente tem que superar, né, alguns conceitos equivocados, né? O feminismo não é contra os homens, né? Ele não é opressor, é diferente do machismo. O machismo oprime e o machismo mata. O feminismo quer homens e mulheres lado a lado na construção de uma sociedade respeitosa e justa, onde homens e mulheres possam estar lado a lado, construindo uma sociedade solidária, onde a gente supere a violência, né? Toda e qualquer forma de violência. É isso que o feminismo defende. Então, vamos fazer esse apelo aqui aos demais vereadores, ao líder do prefeito, para que nós possamos implantar uma assessoria, né, de direitos das mulheres, com estrutura, condições de articular todos os equipamentos que hoje existem, né, e que esses equipamentos não sejam esvaziados, que é o que está acontecendo com a Casa da Mulher Brasileira, que foi a segunda implantada no Brasil, era uma política trazida pelo governo federal, pela presidenta Dilma, e é um equipamento super importante que está sendo subutilizado e onde nós não estamos dando conta de atender essas mulheres com todas as condições necessárias. Então, desculpa, eu falei muito, mas eu não podia deixar de aproveitar o espaço e dizer que a Tatiane Spitzner está presente, sim. Ela faleceu aos 29 anos, vítima de feminicídio. Tinha uma vida inteira pela frente, e é por ela e por outras tantas Marias, né, tantas outras meninas como a Tainá, que foram mortas também, que nós temos que continuar lutando. Então, e não podemos esquecer da Marielle. A Marielle também está presente, e tenho certeza que nós temos que continuar fazendo a luta para que outras Marielles e outras Tatianes e outras Tainás não sejam mortas e assassinadas. Obrigada. Obrigada. Professor Euler. Obrigado, doutora. Ontem conversávamos aqui, eu e a senhora, na sala, ao lado da sala dos vereadores, e a gente tocou justamente nesse assunto, né? A senhora, como médica legista, já fez tantos atendimentos a casos de feminicídio. E aí eu comentei com a senhora que esses dias eu estava vendo a notícia da Tatiane Spitzner e reconheci o sobrenome, né? E lembrei que eu tinha, no passado, uma aluna com o sobrenome Spitzner de Guarapuava. Então, automaticamente, entrei em contato com ela, com a Bruna Spitzner, perguntando se era familiar alguma coisa. Ela falou que era prima dela. E uma das coisas que ela mencionou, que de certa forma me emocionou, que a prima não tem mais como falar, não tem mais como se expressar, mas que a família vai continuar sendo a voz dela e uma voz que não quer calar. E é importante, e eu falei para ela, olha, eu sei que eu pouco posso ajudar, inclusive nesse momento, mas naquilo que eu puder ser útil, contem comigo. Eu acho que o fato de estarmos agora debatendo no parlamento, falando a respeito disso, noticiando, isso por si só já é importante, porque realmente é uma voz que não pode calar, é um assunto que a gente tem que levar cada vez mais para toda a sociedade e, em especial, penalizar os culpados por crimes desse tipo. Então, que a voz realmente da Tatiane Spitzner não se cale por meio de toda a sociedade, em especial da família dela. Obrigado, vereadora. Obrigada. Dá para a gente fazer uma prorrogaçãozinha? 5 minutos? Porque eu tenho mais 3 vereadores. Vai acabar meu tempo, não dá? Que pena. Então, vereadora Maria, vereadora Noêmia, vereadora Fabiane, muito grata pela tentativa de participar, mas eu sei que as senhoras todas são colaboradoras da gente nessa caminhada. Muitíssimo obrigada a todos.
Improrrogáveis já começou. Eu vou fazer uma fala que vai dar, inclusive, vou usar a fala da vereadora doutora Maria Letícia, também para falar de um tema que eu tenho trabalhado muito não desde que eu assumi o mandato, mas desde que eu me envolvi com a proteção animal e também com a defesa dos direitos das mulheres. Há aproximadamente 10 meses, votamos nessa Casa de Leis o aumento no rigor da fiscalização de maus-tratos aos animais em Curitiba. O projeto de lei que apresentei não aumenta as penas, nem o valor das multas, mas padroniza o auto de infração e vincula esse documento às autoridades policiais, dando efetividade à norma já existente. Pela lei, nos casos mais graves, o auto deve ser encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para virar um termo circunstanciado, permitindo a real punição dos culpados. O objetivo é dar autonomia aos fiscais no atendimento das denúncias de maus-tratos para que eles atuem de forma efetiva, sobretudo nos casos em que estes corram risco iminente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o órgão responsável pela aplicação e fiscalização dessas medidas. Em que pese a lei estar vigente, até agora pouco ou quase nada mudou, uma vez que inúmeras denúncias são feitas diariamente através do 156 e acabam sem atendimento. Por várias questões. Falta de pessoal, nós temos 2 fiscais, 1 carro e praticamente 30 denúncias diárias de maus-tratos aos animais. A atual gestão é uma das que mais investiu em cuidados com os animais. Esterilização, castração, atendimento veterinário agora nas regionais, com o nosso castramóvel como uma clínica móvel, vacinas, inclusive utilizada com aquela emenda coletiva, a quem eu agradeço a todos os meus colegas vereadores, porque aquela emenda já está sendo utilizada para a aquisição de vacinas. No entanto, a lei específica, que é a atual gestão tem investido muito. No entanto, ainda temos muito a ser feito. Os casos de efetiva agressão, violência e abandono deixam de ser punidos. E a lei que ampara os animais, que é 13.908 de 2011, ela também prevê que outras secretarias e outros órgãos estejam envolvidos nesse processo, como a Secretaria de Defesa Social, a Polícia Militar e também a Secretaria do Meio Ambiente. Porque com essa rede, com essa corrente, é que a gente vai conseguir realmente proteger e defender os direitos dos animais. Essas denúncias que não estão sendo atendidas, muito me preocupam. Hoje, a Rede de Proteção Animal tem quase 700 denúncias em atraso e que não foram atendidas. Vejam, um animal que está sendo vítima de violência diariamente, constantemente, e ele não tem como se defender. Ele não pode ir até a delegacia, ele não pode ir até a Rua da Cidadania, nem até, enfim, para pedir ajuda. E isso não acontece, a fiscalização não vem, e muitas vezes, quando vão fazer o atendimento da ocorrência, da denúncia, o animal já nem vivo está. E aí eu vou pegar o gancho da doutora Maria Letícia, quando eu falo da teoria do elo, que é um tema que eu gosto muito de falar. Inclusive, na semana passada, eu estive na Escola da Guarda Municipal, dando uma aula sobre isso, um bate-papo, na verdade, com 36 novos guardas que estão fazendo o curso para entrada na guarda, quer dizer, eles já são guardas municipais, mas estão fazendo todo o curso preparatório. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque alguns anos atrás eu recebi uma mensagem pelo Messenger, era 1h30 da manhã, e era uma pessoa que eu não conhecia, era uma mulher, e ela falava assim: socorro, socorro, me ajuda, meu marido está espancando os meus cachorros. E eu disse para ela: chama a polícia, eu não tinha muito o que fazer ali, mas o que ela quis dizer para mim com aquela mensagem é: a próxima vou ser eu. E como a polícia não foi, talvez no momento em que
a pessoa estava agredindo os animais, provavelmente ela tenha sido a próxima vítima. Assim como os filhos. Por quê? Porque o fator motivador de um agressor é sempre a covardia. É estar acima daquele ser onde ele acha que pode fazer o mal, enfim, que ele é mais forte. Então, é isso que diz a teoria do elo, que a violência contra os animais pode ser um indicativo de violência doméstica. Vejam, eu já tenho vários exemplos de amigas que têm animais e que são vítimas de violência. Elas têm medo de sair de casa para não deixar os seus animais, porque esse agressor vai acabar se vingando nos animais dela e, muitas vezes, para torturar a mulher, ele também vai utilizar os animais. Então, eu tenho conversado muito tanto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Defesa Social, com a Secretaria de Recursos Humanos. Nós vamos ter, parece que, um concurso para fiscais esse ano, porque nós temos que coibir maus tratos, mas, para isso, a gente precisa ter um serviço eficiente. Né? Não podemos, até comentei semana passada, nós não podemos ter um serviço do 156 que acata, que recebe essas denúncias, se elas não estiverem efetivamente sendo atendidas. Então, é necessário o cumprimento da lei, o que fará com que os animais não sejam vítimas silenciosas e indefesas da crueldade dos seres humanos. Eles podem não ter voz, mas têm direitos que precisam ser cumpridos e têm representantes para lutar por isso. E aí, uso também a fala da vereadora professora Josete, quando ela disse que a sociedade tem que superar a violência, toda e qualquer forma de violência. Eu até anotei essa fala dela, porque é isso que a gente está fazendo aqui, defendendo a vida, e em todas as suas formas. Obrigada. Eu só vou ser breve, ocupando o espaço da liderança da oposição, e nós somos duas vereadoras da oposição. Eu queria ter falado no espaço sobre o dia importante de hoje, que é a Lei Maria da Penha. Nós, enquanto mulheres, nos sentimos muito tristes ainda ver como a ação impensada dos homens, com todo respeito, em especial, ou destacando os machistas, em relação à mulher, na leitura, um sexo frágil. Então, eu quero fazer a parte aqui, falando das 8 mulheres que estão aqui no parlamento, e lamentar que é pela primeira vez, ou celebrar, pela primeira vez, nós temos 8 mulheres no parlamento, mas precisamos mudar esse quadro. Nós estamos numa eleição aí importante, que precisamos valorizar a mulher enquanto parlamentar, enquanto no parlamento. E nós vemos nos nossos partidos, infelizmente, que se tem um olhar para a mulher como complementando uma cota, não investindo na mulher, não valorizando o papel da mulher. Então, isso também não deixa de ser um descrédito à mulher, considerando que ela tem muito valor. Essa é a nossa preocupação também. Hoje, dia 7 de agosto, é o aniversário do meu saudoso pai, pastor Glicério, me deu uma saudade imensa dele, mas falando na importância, sim, dessa Lei Maria da Penha, a importância, sim, não só de celebrarmos, mas vivenciarmos esse momento. Eu sei que nós temos aqui os homens que representam uma sociedade e que tem um perfil diferenciado de machismo, apesar de que, de vez em quando, a gente percebe ações machistas aqui dentro também, já sofri isso no parlamento, mas acreditando que há uma possibilidade de mudança no pensamento e nas atitudes dos homens. Eu vi as cenas de violência contra a advogada, confesso, da Tatiane, confesso que eu chorei. Sabe qual foi a cena que eu chorei da advogada Tatiana de Guarapuava? Quando ela se esconde atrás do pilar, vereadora professora Joslete. Aquilo me deu uma agonia. Eu chorei, vereadora Maria Manfron, de ver que uma mulher estava ali, encolhidinha atrás de um pilar, e não tinha ninguém naquele momento que pudesse ajudar. É muito triste
ver uma cena como aquela, e pior, com desfecho como aquele. Se a gente tivesse visto aquela cena naturalmente, e ela estava bem, divorciando, ou separando deste marido opressor, ou tomando umas outras atitudes, a gente ia ficar chocada. Mas com o desfecho, é muito grave. Eu acredito que vocês viram o depoimento do pai, dizendo, eu não vou mais poder abraçar a minha filha todos os dias. Isso no século XXI é inconcebível, com a mídia, com a transparência que nós estamos tendo, mas é como se os homens vendassem seus olhos e usassem do poder de possessão. O que leva um homem a ter uma atitude dessa como uma mulher. Eu tive um caso de uma ex-cunhada minha que me pediu um socorro para ir na delegacia da mulher. Eu fui com ela lá. E a delegada disse assim, por que você não veio antes? Porque ela saiu da casa dela, de herança do meu irmão, e deixou a casa para o opressor. Aí a delegada disse assim, por que você fez isso? Ela falou, eu ia morrer. Aí a delegada falou assim, esses homens só são violentos com as mulheres. Quando nós levamos lá 5 oficiais para ter um tratamento com esse homem, eles viram a Mariazinha da realidade. Verdade, mestre Pop? Ficam, assim, delicadíssimos. Eles são opressores quando não tem ninguém ali à altura. E a gente observa isso em pequenos detalhes, de ver que os homens têm esse intuito de recriminar as mulheres, de intimidar as mulheres. Eu sofri isso aqui dentro do parlamento, com todas as câmeras aqui no parlamento, alguém me filmando para me intimidar. Isso é muito ruim. Isso denigre a postura de um homem que respeita uma mulher e que sabe que a mulher é o sexo frágil, mas muito corajosa, muito determinada que nós somos. Então, parabéns às 8 mulheres que aqui, as 8 lutam contra a violência da mulher em todos os aspectos, inclusive nas nossas igrejas, que infelizmente existe sim violência contra a mulher dentro das nossas comunidades, infelizmente, em todos os parâmetros. Muito obrigada.